Olá, internauta, seja bem-vindo ao portal de notícias CPD News. Eu sou o jornalista Jorge de Andrade e hoje eu converso com o pastor José Gonçalves. Ele é teólogo, escritor e tem várias obras publicadas pela CPAD. Como você já sabe, no próximo domingo, dia 5 de abril, as Assembleias de Deus em todo o Brasil começam a estudar uma temática fascinante, que é o Evangelho de Lucas. Bem, ele é autor dessas lições. Pastor José Gonçalves, seja bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, é uma honra para mim estar aqui com você. Bem, Evangelho de Lucas, o médico amado, Jesus como homem perfeito. O que é que os alunos podem aprender de útil para a vida deles neste trimestre? A revista, atendendo ao currículo da nossa casa publicadora, a proposta dela é trazer um conhecimento teológico bem fundamentado, sobre a pessoa de Jesus, conforme a narrativa de Lucas, que é o terceiro evangelho. Então Lucas, ele é um evangelho que traz alguns aspectos da vida de Jesus, que não aparecem nos outros evangelhos. E ele se distingue por algumas características, e isso faz ele um evangelho que, segundo Renan, escritor francês, um dos livros mais belos do mundo, que tem inspirado até a literatura, romances. Então o livro é fantástico por esse aspecto também da teologia carismática, o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Então Lucas tem uma maneira particular ou peculiar de tratar a abordagem, da vida do Salvador, da vida do Senhor. Então a revista, ela, conforme a gente vai escrevendo, ela vai trabalhar toda essa dimensão, da vida do Senhor, e vai com certeza enriquecer a vida daqueles que lerem a revista, o livro, acompanhar os comentários. Bem, eu estive vendo aqui que Lucas não é somente um historiador, ele é também um teólogo. Que comentário o senhor faz a esse respeito? Isso é interessante, essa abordagem de Lucas como teólogo, já há algum tempo ela vem sendo divulgada através do próprio trabalho de Howard Marshall, que é um americano, que escreveu em 1970 um livro, Lucas, historiador e teólogo. E em 1984, o canadense Roger Strostar escreveu A Teologia Carismática de Lucas. Então esses livros trouxeram uma abordagem de Lucas que não era feita até então, mostrando Lucas não apenas como um apenas como um material narrativo, mas como uma obra de cunho teológico, as suas duas obras, tanto Lucas, o Evangelho, como Atos, mostrando que aquilo que ele escreveu também serve de norma, porque geralmente a gente vai buscar aquilo que é normativo apenas nas epístolas de Paulo. Mas será se Lucas, ao escrever, ele não tinha essa intenção normativa, não tinha um efeito, um sentido didático na sua obra? É o que os teólogos e nós estamos vendo que é isso realmente que está mostrando a teologia lucana. Lucas tinha esse propósito de mostrar esse lado didático, pedagógico na sua obra. Então isso é importante, essa abordagem. E você que está acompanhando o nosso programa vai certamente aprender coisas muito especiais neste próximo trimestre na Escola Dominical. A revista, você pode ver aqui, trata de Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. Pastor Zé Gonçalves, eu estive vendo aqui as lições e há uma especificamente sobre o nascimento de Jesus. O que o senhor destacaria neste ponto? O nascimento de Jesus a gente destacaria dentro da perspectiva lucana, dessa cosmovisão de Lucas, Jesus dentro do contexto da profecia. Dentro do contexto da profecia do Velho Testamento, cumprindo essa profecia. Para isso, Lucas vai pegar como pano de fundo o Velho Testamento e mostrar que aquilo predito, depois de um longo tempo, ele se cumpre cabalmente, literalmente, com a vinda de Jesus. Aí vários atores vão aparecer no cenário,
mostrando que são peças intercaladas para que cumprisse o propósito de Deus na vinda do Salvador, do Messias prometido nas Escrituras. Então Lucas vai trabalhar isso, o reavivamento do espírito profético, que havia silenciado no período que a gente chama interbíblico. Então ele vai mostrar o surgimento desse espírito profético na manifestação de Zacarias, sacerdote, e dentro desse contexto que ele vai contextualizar a vinda do Senhor, mostrando que chegou a plenitude do tempo, que Paulo vai falar lá em Gálatas 4:4. Então ele mostra como cumprimento. Como cumprimento. E em relação à infância de Jesus? É um ponto interessante. Lucas é um dos poucos que vai falar de Jesus com 12 anos. Até 12 anos, discutindo com os doutores da lei. Mas, nada além disso, que há toda uma conjectura sobre a vida de Jesus, o que ele fez nesse período de 12 a 30 anos. Tem até livros que diz que Jesus esteve na Índia, foi um iniciado. Isso não passa de especulação. Os evangelhos eles não trabalham, eles tratam Jesus como humano, o verbo de Deus, divino, mas também humano. Parece que dá ibope falar sobre assuntos que dizem respeito a Jesus. E na verdade, como diz Antônio Cruz, filósofo espanhol, hoje é muito mais fácil falar do que aquilo que Jesus não disse do que o que ele disse. O que ele não disse vende até mais. Se você escreve um livro, palavra que Jesus não disse, aí você vai bombar. Mas na verdade são especulações. Os evangelhos vão mostrar Jesus como o homem que era, como o verbo se faz carne, que João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esquenu-se quer dizer habitar, armar sua tenda, fazer a sua casa, Deus vem morar com os homens. Aí a humanização do Salvador. E depois, na vida pública, ele vai aparecer cumprindo profecias lá com os 30 anos também. Bom, a lição 4 fala sobre a tentação de Jesus, mas eu preciso de um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. De volta, estamos aqui no CPD News, hoje com o pastor José Gonçalves, escritor e comentarista das lições bíblicas da CPAD para este segundo trimestre do ano de 2015, tratando o Evangelho de Lucas. Pastor Zé Gonçalves, a temática tentação, no que ela é importante e o que ela vai beneficiar os nossos amigos e irmãos que acompanham essa entrevista? Muito bem, essa lição sobre a tentação, muito importante. Dois aspectos a gente vai mostrar. Primeiro, mostra esse lado humano de Jesus. Jesus, como Deus, não pode ser tentado. Isso é um fato inegável da teologia ortodoxa, da teologia cristã, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas tem um outro lado aqui que nós vamos ver Jesus sendo tentado. Aí a gente vê o lado humano, a encarnação do verbo de Deus. Nós não vamos ter espaço aqui para analisar todo esse debate teológico em torno desse assunto, que é até complexo, como diz Melo J. Erickson. É um assunto que transcende, vai além daquilo que é normal dentro da teologia, não é? Porque é um assunto muito complexo, mas tem posições teológicas firmes, de ambos os lados. Nós mostramos isso em livros de apoio à lição bíblica. Mas a gente chama para esse lado prático. A tentação é a realidade. É uma realidade da nossa vida, foi a realidade na vida do Senhor, e Jesus
mostrou como reagir e enfrentar a tentação. Pela palavra de Deus, sempre ele diz, está escrito. Nunca saiu da palavra. Satanás sempre tenta levá-lo para fora do terreno da Bíblia, da palavra de Deus. E ele sempre traz para dentro da palavra, mostrando que a nossa vitória também está na palavra de Deus. Então esse é um assunto interessante que a gente mostra as posições teológicas que procuram conciliar esse lado quando a tentação é em relação a Jesus, porque a primeira pergunta que surge é o seguinte: Jesus poderia pecar? Jesus, se ele não pecasse, aliás, se a tentação fosse verdade, real, essa tentação fosse real, ele poderia pecar ou cair na tentação? E se ele não poderia pecar, então a tentação não seria real? Esse é um debate teológico que não é novo, isso é antigo. E tem muita coisa dentro da teologia cristã. Eu cito dois autores, dois teólogos, um da tradição reformada, e outro que a gente cita também, o Tozer. Então são pontos que procuram conciliar esse viés dentro da teologia cristã, que a gente precisa ter muito cuidado para não desvirtuar aquilo que a Escritura, ou dizer além que a Escritura não diz ou silencia. Agora, do ponto de vista prático, quem for à escola dominical vai ter subsídios para enfrentar a tentação e vencer o mal? Com certeza, né? Com certeza vai ter muito subsídio, vai ter um conhecimento mais aprofundado de como reagir, de como conhecer suas limitações, conhecer seus limites, e ver como o próprio Senhor enfrentou a tentação. Pastor Zé Gonçalves, hoje em dia tem muita gente que se diz discípulo, mas na verdade não tem nada de discípulo. O senhor faz essa diferenciação? Exatamente. Nós nessa lição aí nós abordamos Jesus como o mestre, o modelo. Nós mostramos também como é que Jesus recrutava discípulos, como é que Jesus formava discípulos, como Jesus treinava discípulos, quem eram esses discípulos de Jesus. E a gente vai mostrar aqui no contexto atual, quando nós nos distanciamos desse modelo do Senhor, modelo bíblico, do modelo padronizado, aí nós vamos ter uma anomalia enorme dentro da comunidade cristã. É o que nós vemos hoje na comunidade evangélica brasileira, um discipulado inexistente ou deficiente, que gera o que os teólogos chamam de crentes migratórios, crentes que não firmam vínculo com a igreja, que não têm uma vida ativa na comunidade, que o censo do IBGE de 2010, eu trato isso no livro com uma certa profundidade, ele vai mostrar o aparecimento de crentes que o IBGE chama indeterminados, e outros chamam genéricos. O que é isso? Que é uma fatia grande da população, são 9 milhões. Muita gente que está nessa faixa aí. E é preciso a igreja se preocupar com isso, trabalhar o discipulado, e a revista tem esse propósito, mostrar como a gente tratar esse problema. Você que está acompanhando essa entrevista certamente está sendo ricamente abençoado, está sendo edificado com essa conversa tão interessante com o pastor José Gonçalves. Nós somos amigos de longa data e ele tratou de um tema aqui na revista muito interessante, que é o papel da mulher. Até certo ponto polêmico, não é? A lição é muito importante porque ela mostra o verdadeiro lugar que a mulher cristã, que a mulher tem no plano de Deus. Ela vai mostrar como as mulheres eram tratadas na cultura do judaísmo antigo ou na própria cultura ocidental. Aliás, oriental, que era aquele tratamento discriminatório, uma discriminação tremenda. Mulher, na verdade, era um objeto. Ainda hoje, alguns países orientais, essa coisa não mudou muito, não. Mas a gente vai ver que a partir dos ensinos de Jesus e do Novo Testamento, essa cosmovisão vai mudando. As mulheres vão ter espaço no ministério de Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, vai dizer
que essas mulheres ajudavam Jesus, elas davam suporte ao ministério de Jesus. Que era comum rabinos receberem ajuda naqueles dias, mas não por mulheres. Isso causa até uma certa estranheza, mas isso mostra o espaço que Jesus dava. E Lucas usa até a palavra matetes, discípulos, né? E aplica às mulheres, ou matetai, que é o plural, usado em relação às mulheres. Mulheres também são discípulos. Realmente esse tema feminino é muito importante. Tenho certeza que você elucidou várias questões que tinha. Mas eu preciso ir a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com CPAD News. De volta estamos com o CPD News, hoje recebendo o pastor José Gonçalves, que é autor das lições bíblicas para este segundo trimestre do ano de 2015. Lembrando que ele também é autor do livro de apoio a essas lições, onde ele aprofunda cada tópico que vai ajudar os professores a oferecerem aos alunos muito mais conhecimento. Pastor José Gonçalves, nós falamos aqui de pontos muito importantes, mas tem um ponto aqui que diz respeito à teologia, um ponto profundo, que é a vitória, né, o poder sobre a natureza e os demônios. Por que isso é importante para o dia a dia do aluno? Lucas vai mostrar Jesus como um homem perfeito, né? E como o Messias prometido, né, ele vai enfrentar as forças do mal. Ele vai enfrentar um confronto com Satanás. Então, esse confronto, ele é, de certa forma, quase que corriqueiro ali. Jesus encontra a oposição maligna em todos os lugares que ele prega, de diferentes formas. E o que o evangelista vai mostrar é que Jesus exercia poder e autoridade sobre essas forças. Ele demonstra poder sobre as forças tanto pessoais, espíritos, como impessoais, natureza. Que a teologia conservadora vai mostrar que aí revela também o lado divino do Salvador. Esse poder, né, de controlar forças impessoais, natureza, fenômenos que seriam tidos como naturais, catastróficos, ele exerce domínio sobre isso. Então isso mostra realmente que Jesus era aquilo que ele disse que é. O Filho de Deus prometido, o Messias prometido nas Escrituras. Agora ele delegou esse poder e essa autoridade. Exatamente. Um aspecto da teologia lucana é que ele vai mostrar que Jesus delega esse poder, conforme está no capítulo 10, versículo 17 e 18, que ele delega poder aos discípulos, né? E depois Lucas mostra que essa era uma prática da igreja primitiva, confrontar as forças do mal. Você vê o próprio Pedro, apóstolo, você vê Filipe, que não era apóstolo, era um diácono, uma pessoa, não era do colégio apóstolo, e também curando enfermos, expelindo demônios. Essa era a prática da igreja primitiva, que deve ser a prática da igreja hoje ainda, que a igreja é a mesma, né? A igreja é a mesma e tem a mesma missão, e que devemos continuar aquilo que Jesus fez, né, e ordenou fazer. Agora, eu acho fantástico no seu comentário, é que o senhor apontou o fato de que Lucas observou que os discípulos tinham limitações, né, que eles não eram perfeitos ou super-homens, mas pessoas com limitações inerentes à natureza humana. Exatamente. No que isso é importante para o dia a dia dos nossos alunos?
Porque a ideia que se tem é que os discípulos, que foi treinado ali aos próprios apóstolos, eram super-heróis, ou eram pessoas que não falhariam. Aí você vai ver eles com problemas. Vão tentar expulsar um demônio, né, conforme o Lucas próprio diz, os evangelistas, e não conseguem. E o pai desesperado vê Jesus chegar e diz assim: eu roguei a teus discípulos que eles os expelissem, e eles não puderam. Não é que eles não tentaram, eles tentaram, mas não puderam. Por quê? Aí tem Jesus censura, chama de geração incrédula, né, e outras coisas, mas aí já bota uma certa limitação. E outras coisas também de relacionamento, de temperamento, a gente vai ver na vida dos discípulos, de egoísmo, um querendo ficar no lugar do outro, ser maior, quem é o maior, discussões que não era para acontecer de quem era treinado naquela escola. Mas você vê que Jesus, tão maravilhoso que é, misericordioso, pega essas pessoas imperfeitas, problemáticas, pessoas que talvez hoje nenhuma escola quisesse, nenhum treinador de líderes quisesse. E ele pega essas pessoas e recupera essas pessoas. Traz essas pessoas e faz delas bênçãos de Deus, como a gente vai ver na própria história da igreja. Isso mostra que Jesus era maravilhoso, maravilhoso e tornava as pessoas diferentes mesmo. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e nós temos aqui 3 temas muito importantes, que são a Santa Ceia, a morte e a ressurreição de Jesus. É interessante, porque são realmente 3 assuntos interligados, acontecem numa sequência. A gente vê uma pessoa muito ligada do colégio apostólico, Judas, se deixando influenciar pela cultura, ele tem uma certa decepção quando aquele Cristo, aquela ideia daquele Messias, que havia aquela ideia popular, que seria um guerreiro, que iria conquistar, libertar ele do império, dos imperadores, do jugo. De repente ele vê a coisa se desmanchar. Isso provoca uma certa decepção. E aí vem a ganância, que ele já estava com ele, como João mostra, né, que ele andava com a bolsa, mas porque era ladrão. Tem tudo isso envolvido. Aí Satanás entra na história e aí acontece o pacto aí da traição. Mas a gente vê um conjunto de coisas, Jesus consciente dessa missão, Jesus preparando a Páscoa, que aí nós vamos ver a ceia sendo instituída nesse momento, né, que é uma prática cristã, uma das ordenanças do Cristo, né, juntamente com o batismo, e aqui se tornou uma festa, uma celebração que comemorava essa vitória da cruz de Jesus, que para nós hoje ainda é relevante, e de uma relevância enorme a ser do Senhor, né? Então a gente não pode minimizar. Então esses eventos são interessantes, que vai também tratar da questão da morte de Jesus, ou julgamento, morte, e também da ressurreição, que é o pilar, na verdade, da fé cristã. Da fé cristã e aquilo que os apóstolos se apegaram. A mensagem dos apóstolos, no começo ali da igreja, era provar que Jesus ressuscitou. Era mostrar que ele não estava morto, como queriam as autoridades. Paulo prega sobre um certo morto chamado Jesus. Nada disso. Um morto não faria aquilo que estava sendo feito. Em nome de Jesus, levanta e anda, o paralítico levantava. Até porque se não houvesse a ressurreição, o cristianismo não faria sentido. Não teria sentido. Então essa mensagem da igreja antiga era o pilar da igreja e deve continuar hoje. Infelizmente o evangelho hoje, esse evangelho longe, eu vou usar até um termo de Platão que não gostava nem da arte, porque ele dizia que a arte era uma cópia, né? Ele dizia que a vida aqui já era uma cópia do mundo ideal, e a arte que era imitando, então era a cópia da cópia. Ele chamava simulacro. Ele chamava simulacro. Então a gente vê muito desse cristianismo como se fosse um simulacro daquele primitivo, verdadeiro, pregado pelos apóstolos. Então nós precisamos voltar a esse pilar
que a teologia liberal tentou implodir, negando a ressurreição de Jesus, teólogos, que criaram até artifício teológico, dizendo que a palavra, o termo grego, orten, que quer dizer que ele apareceu, não é, na verdade apareceu, ele foi visto. É uma sutileza tão grande para mostrar que a ressurreição não é corporal, mas é apenas uma coisa que se vê psicologicamente. É uma coisa que você vê, é um afastamento do pilar. Mas a verdade é que nosso Senhor ressuscitou, literal, corporalmente, está vivo e está a interceder pela igreja. E é por essa ressurreição que nós estamos aqui. Muito obrigado pela sua audiência aqui no CPD News. Muito obrigado, pastor Zé Gonçalves, pela sua participação nesse programa. Eu é que agradeço a nossa casa publicadora, nossa editora, você que é nosso amigo há muito tempo, graças a Deus, e nós estamos, através dessa lição bíblica, levando a palavra de Deus de uma forma sadia para o nosso povo.